Olá, minhas amigas e meus amigos. Hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho. 1º de maio foi o último dia de registro da Carta de Caminha. Eu estou aqui no Museu da Marinha. O quadro atrás de mim mostra o que os portugueses fizeram para registrar a posse de Portugal nas terras descobertas. Chantavam padrões, padrão em pedra de ós, com as armas do rei e a cruz de Cristo. A Carta de Caminha termina pedindo um favor pessoal. Diz Caminha: peço que por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé Jorge do Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Já estava instituído um costume no Brasil. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei, e vamos aos assuntos de hoje. Interessante, né? Caminha deixou por último o assunto para ele mais importante. Traz o meu genro de volta da ilha de São Tomé, o Jorge do Osório. No dia 2 de maio de 1500, a carta foi para Portugal, numa nave que voltou dando as notícias. Olha, marcamos a nossa posse no Brasil. Né? Chantamos um marco lá onde chegamos, né? Segundo os pesquisadores de hoje, em Touros, Rio Grande do Norte, e um segundo marco em Cananéia, e depois partiram para o Cabo, né? Para a volta da África, para o Cabo da Boa Esperança. A ilha de São Tomé fica no Golfo da Guiné, na costa leste da África, mais ou menos na frente de Guiné Equatorial, aqueles países menores ali no Golfo da Guiné. Foi descoberta pelos portugueses em 1470, era uma ilha absolutamente deserta, não tinha ninguém na ilha. E aí começaram a colonizá-la em 1493. E adivinhem quem foi o donatário que recebeu a Ilha do Rei? O Álvaro de Caminha, provavelmente, isso é imaginação minha, parente do Pero Vaz de Caminha, que aí levou o genro do parente para a ilha como funcionário público. Talvez tenha ficado a mulher dele, a filha do Caminha, em Portugal, que estava com saudade. Eu estou contando isso porque a gente vê essas histórias aqui no Brasil a toda hora, né? A última até foi de um ministro, Juscelino, né? Mas são tantas. Né? Para tapear isso, eles fazem nepotismo cruzado. Né? Você contrata o meu sobrinho, que eu contrato o teu neto. Né? É mais ou menos assim que funciona. Bom, mas hoje, enfim, abriu o AgriShow, né? Que foi cheio da fofoca de vai ministro da Agricultura, não vai ministro da Agricultura, e não foi. E virou uma grande manifestação pró-Bolsonaro. Se tornou, digamos, a recepção brasileira de Bolsonaro voltando. Né? E estava lá Tarcísio também, inclusive avisou, né? Olha, se alguém invadir terra aqui, vai parar na cadeia. Mas foi uma grande manifestação, foi um dia para Bolsonaro ver que o agro o recebe como o queridinho do agro. Né? E foi um dia também que o amigo dele, no Paraguai, elegeu o sucessor. O Marito Abdo, né, paraquedista, como Bolsonaro, eram amigos, elegeu o sucessor. Peña, se não me engano, anotei aqui o nome dele, Peña, Santiago Peña, de 44 anos. Ele derrotou uma coalizão de centro-esquerda, esquerda e centro. É um liberal, Partido Colorado, né, que domina a política do Paraguai há muitos anos. E os paraguaios estavam mais atentos. Devem ter percebido que na América Latina a esquerda ou produz ditadura ou produz fracassos. Né? Ditadura, Nicarágua, Venezuela, Cuba, né? Fracassos, Argentina, Bolívia está com sérios problemas de reservas, o presidente da Colômbia
já está com manifestações de rua e falta de apoio no Congresso. O Boric, lá do Chile, quando o plebiscito derrubou a Constituição que ele queria, perdeu o rumo, não sabe mais o que fazer. Tem lá o Peru também está com problema. O presidente esquerdista do Peru foi para a cadeia. Os paraguaios perceberam isso. Os paraguaios perceberam. E mantiveram o que está dando certo lá. E dando muito certo. Tanto que está cheio de brasileiro investindo no Paraguai e se transferindo para o Paraguai. O sistema tributário está muito sensato. Segurança jurídica. Enfim. Estão falando aí que ele vai pedir uma revisão do Acordo de Itaipu, não sei. Bom, vamos em frente, né? Eu estava falando aqui de questões aí políticas. Temos um perigo essa semana com essa aprovação da urgência para esse projeto de lei de censura das redes sociais. O relator mudou um pouco, tirou lá um órgão que seria mais ou menos o Big Brother do 1984, ou o Ministério da Verdade, que decidiu o que é verdade e o que é mentira. Tirou isso. Ia ter um órgão que ia decidir isso. Um órgão supremo, divino. A divindade da ética, a divindade da verdade. É um negócio de alguém desligado do mundo real. Mas tirou essa história. Mas continua o perigo da censura, que é proibida pela Constituição, artigo 220, parágrafo 2º. É vedado todo e qualquer tipo de censura política, artística, ideológica. Não? Foi banida a censura pela Constituição de 88. Por isso tem o Código Penal. Vou repetir, Código Penal, para pegar caluniador, difamador e injuriador. Não? Aí, há pouco, a Bárbara do Te Atualizei ganhou uma ação de um jornalista aí que achou que era o juiz das coisas. Não? Então, mas o perigo está aí. Não? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, sobre a verdade, né? Onde está a verdade dessa questão Yanomami e garimpo? Que garimpeiros teriam atacado, segundo o Júnior Yanomami, que é o porta-voz, e que ninguém contesta. A outra fonte, a fonte dos garimpeiros, do garimpo legal, diz que não foi assim, que foram atacados por índios que queriam roubar comida, que estavam atrás de comida. Bom, o fato é que a gente já tem 4 garimpeiros mortos. Aí, um índio morto, 2 ou 3 feridos. E o perigo é isso se alastrar. Por quê? Porque foi muito fácil lá, acaba com o garimpo, vamos retirar. Não retiraram os garimpeiros. Os garimpeiros ficaram esperando, desesperados, lá no meio, não tem meios para sair, porque queimaram os navios, né, no caso dos aviões. Então, foi como fizeram os espanhóis chegando ao México, queimaram os navios para não ter que voltar, não ter que fugir, até conquistarem o México. E agora estão impedindo a saída dos garimpeiros. E garimpeiro sozinho também fica com fome, caminhando sozinho. As distâncias não se medem por dezenas de quilômetros, são centenas de quilômetros. Bom, vamos em frente, né? É a busca da verdade a gente busca a verdade ouvindo todos os lados envolvidos no caso. Sempre foi assim no jornalismo, a menos que não se queira a verdade. Eu toda hora estou falando aqui de descumprimento de Constituição, né? Agora é o descumprimento da lei das estatais, outra vez, descumprimento da lei das estatais que foi incorporada no Estatuto da Petrobras. O governo, e não é inédito, o governo anterior também fez isso, né? Nomeia conselheiros da Petrobras gente que não pode ser conselheira da Petrobras.
Tem um sujeito que não pode ser e que virou presidente do conselho. Né? O sujeito é dirigente do Partido Socialista Brasileiro. A lei proíbe essa união espúria de política e de governo com uma empresa da qual todo mundo tem ações. Todo mundo mesmo, fora do Brasil, inclusive. Eu anotei aqui os nomes. Sérgio Rezende, dirigente do PSB, está lá. O presidente do conselho é o Pietro Mendes, que é o secretário de petróleo do Ministério das Minas e Energia. O secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, Efraim Cruz, está lá também. Isso passou por exames dos órgãos técnicos da Petrobras e todos disseram que não pode. Ou seja, os pareceres deles dizem não pode ser conselheiro. Aí alega, não, mas a Assembleia é soberana. Mas qual é a Assembleia? O governo tem maioria de voto. O governo põe lá o presidente da Petrobras. Né? Foi o caso do Jean Paul Prats, que era senador. Que terminou o mandato, virou presidente da Petrobras. É um dos grandes nomes do PT. Né? Continua a Petrobras com um partido político lá dentro. O mesmo que foi mostrado pela Lava Jato. Tá certo isso? Tá? Bom, e para isso não precisa de Ministério da Verdade para dizer se está certo ou está errado. É o povo. Todo poder emana do povo. O povo é que vai decidir, vai pensar, vai receber informação e vai decidir se isso é certo ou se é errado. Não. Gente, eu vi aqui, eu estou distante, mas estou lendo os jornais da minha terra, né? Principalmente de Brasília. Aí vejo o Correio Brasiliense dizendo que há 17 ocorrências por dia em crimes com faca. Roubo, homicídio, lesão corporal. E nos 2 primeiros meses deste ano, foram 1.050 casos, com 18 assassinatos. A faca. A faca. No ano passado, foram 103 homicídios. No ano anterior, 116. Aí eu fui ver quantos homicídios tem em Portugal. Homicídios com faca, com pau, com pedra, com tiro, com corda, com veneno, com tudo. Por ano é menos de 100. Tem sido sempre menos de 100. Só o Distrito Federal tem 103 no ano passado, 116 em 2021. Aí, né, fazem campanha contra a arma de fogo e a faca. E dizem que a arma de fogo causa homicídio. Ah, é? Olha aqui Portugal. 2 armas de fogo por 10 habitantes. Brasil. 0,05 arma de fogo por 10 habitantes. Quer dizer, Portugal tem 40 vezes mais armas de fogo que o Brasil, em termos relativos. E tem o país inteiro menos de 100 homicídios por ano. O Brasil já teve 64 mil homicídios em 2017. Ano passado teve, ano retrasado, 47 mil, algo assim. Então, é conversa fiada, né? Conversa fiada que o povo sabe que é conversa fiada. Porque no referendo de 2005, o povo disse não à tentativa de tolher, restringir o comércio de arma de fogo. Foi 64% dos votos no referendo. E o governo insiste em não obedecer à voz do povo. Não é ouvir, não. É obedecer, porque o poder emana do povo. De Lisboa, Alexandre Garcia.